Olá, estamos começando mais um Ponto Legal, podcast do curso de Direito da Faculdade CDL. Eu me chamo Silvano Carvalho e estou aqui com Débora Leão e Iraton Hans, trazendo mais uma especialista para falar conosco sobre o mundo do direito. Esse programa tem sempre a supervisão das professoras Carla Michele, Juliana Vaz e Cíntia Menezes Maia. Aproveita que você está aí, segue as nossas redes sociais, o YouTube da Faculdade CDL e o nosso Instagram, @FaculdadeCDL, @direito_Faculdade CDL. Hoje o nosso tema é marketing, entre o direito e a imagem, o valor da marca pessoal na advocacia. E para conversar conosco sobre esse assunto, a equipe do Ponto Legal trouxe ela, que é especialista em marketing pela Faculdade Getúlio Vargas, mestre em administração pela Universidade Federal do Ceará, é consultora de marketing e branding com mais de 24 anos de experiência no mercado, já tendo atuado com diversas marcas da indústria, do varejo, de serviços e startups, em segmentos como saúde, setor imobiliário, educação, eventos, meios de pagamento e marketplace, dentre outros. Cofundadora do Voz em Valor, Inteligência de Mercado, na carteira de clientes como Unimed Fortaleza e Central Fashion. Embaixadora do Rock in Rio Academy by HSM em 2019. Top 10 do prêmio Nosso Meio na categoria Professor Universitário e Top 50 Marqueteiro Ceará 2024. É mentora do Founder Instituto Nordeste 2021, incubadora de negócios americana. Já tendo, ao longo desses anos, capacitado mais de 6.000 profissionais. É colunista do Nosso Meio, na coluna Radar. Docente da graduação e pós-graduação, com mais de 18 anos de experiência em cursos de várias instituições de ensino. Atualmente, ela é coordenadora de extensão curricular da Faculdade CDL e é sócia fundadora da Desencaixa Branding. O Ponto Legal tem o orgulho de receber nos estúdios da Faculdade CDL a professora Cel Sturdert. Professora, seja bem-vinda. Silvano, que satisfação estar aqui, né? Principalmente, né, quando você falou aí, é coordenadora da extensão da Faculdade CDL. Que coisa boa. E o Ponto Legal, né, foi um projeto que tomou vida e grandes proporções, né, e que nasceu da extensão, não foi isso? Foi, da extensão. E é um orgulho muito grande estar aqui, uma satisfação, podendo, né, trazer um pouquinho do nosso conhecimento, né, e essa oportunidade de estar falando com os nossos alunos, nossos ex-alunos e a sociedade em geral, né, que a gente sabe que o Ponto Legal tem crescido, né, e é uma satisfação muito grande. Muito obrigada. Olha, a satisfação é nossa, professora, e assim, eu confesso para a senhora que eu estava ansioso por esse programa, porque o Ponto Legal não só começou como um projeto de extensão, mas é feito com muito amor e muito carinho pela faculdade, e um dos pontos que a gente mais estima é tentar mostrar para as pessoas o quanto é importante nós nos comunicarmos bem. É fundamental na vida de hoje que nós possamos nos comunicar. Fazer um projeto de extensão com um podcast já foi um desafio. Fazer esse podcast todos os dias é um desafio. E, assim, o que nos dá tranquilidade é saber que, primeiro, a gente tem uma faculdade que nos oferece uma estrutura que permite que esse tipo de ação para os alunos, que engrandece os alunos, que melhora a qualidade do ensino, que dá desenvoltura aos alunos e que mostra aquilo em que a gente pode crescer na nossa profissão, é permitido aqui, é possível aqui. Verdade, Silvano. E o outro ponto importante é saber que a gente pode contar com profissionais como a senhora para nos ajudar, para nos auxiliar, e a gente sabe que tem um suporte que nos dá confiança. E a gente fica realmente muito honrada. E a gente percebe o zelo, né, que vocês têm, que a equipe do Ponto Legal tem, que você tem, né, os professores, as professoras, né, que dão todo esse apoio. A gente percebe o zelo. E
e a colaboração, né? Que acaba se expande além dos muros da faculdade. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É Isso não tem excelente. preço. Tem não. Professora, Vamos lá, né, direito Silvana? e a imagem, E a né? imagem O valor da marca pessoal na advocacia. Importante, né? No mundo como hoje, é muito importante que a gente saiba, que a gente consiga mostrar bem a nossa imagem, que ela seja valorizada e que a gente tenha responsabilidade com ela. É verdade. Que é o pilar de se mostrar aquilo que é bom, é fazer aquilo da forma correta e da melhor forma possível. É verdade. Dentre tantos termos novos que a gente deve conhecer, eu vou começar lhe perguntando o que é branding. Pronto, vamos lá, né? Eu vou até começar trazendo aqui uma autora. Eu comecei lecionando uma disciplina que chama semiótica. É uma disciplina bem... O nome já dá medo. Enfim, né? Verdade. Foi um grande desafio, né? E tem uma autora da semiótica que ela se chama Lúcia Santaella. E ela diz que toda definição, todo conceito é uma espécie de aprisionamento, né? Então, assim, vou tentar trazer aqui o conceito de brand, mas trazendo de uma forma mais ampla, tá? Porque ele tem essa essência, né? O que na realidade é o brand? O brand é estratégico. A gente precisa ver o brand como estratégico, porque efetivamente ele é estratégico. E ele vem para construir, desenvolver e fortalecer marcas. Né? Construir, desenvolver e fortalecer marcas. São estratégias voltadas para isso. Mas se a gente disser assim, tá, mas o que é na realidade uma marca, né? Para que ela existe? Por que ela existe? A marca, ela vem para diferenciar. Então, brand são estratégias de diferenciação. É como você fica na memória e no coração do seu cliente, do seu consumidor. Tem até uma fala, vou trazer outra fala aqui, que diz o seguinte... o branding, a sua marca, é aquilo que as pessoas falam quando você não está na sala. Nossa, não é legal? Que conceito legal. É aquilo que as pessoas falam quando não está na sala. É o que fica. Né? É o que é memorável. Né? É o que traz... brand também, ele é construção de reputação. Isso para o profissional liberal, para o advogado é fundamental. Né? Construir reputação, construir relevância. Então, brand são essas estratégias. E tem um termo que se chama posicionamento, que é posicionar, né? É como eu quero, enquanto profissional, ser percebido pelo meu público, pelo mercado, pelos meus parceiros. Como é que eu quero que eles me percebam? Isso deve ser feito de uma forma deliberada, né? Porque é estratégico. Isso deve ser feito de uma forma deliberada, de uma forma estratégica e principalmente verdadeira, que é outra questão. Não tem como uma marca, não tem como a gente fazer branding de algo que não é bom, porque ele não vai se sustentar. Tem que ser verdadeiro. E tem uma palavra que eu amo dizer, que eu gosto, que é assim, é genuíno. Tem que ser genuíno, né? Então é isso, é a essência, é aquilo que ninguém consegue copiar. É o que você tem de único ali como profissional. E aí, trazendo, né, isso, reforçando para a nossa audiência aqui, é o seguinte, é muito importante o autoconhecimento, né? Você pensar, o que eu tenho de fortalezas? O que eu preciso melhorar? O que me torna único? E não ficar naquele olhar, ai, minha concorrência está fazendo isso, está fazendo isso. Se você for copiar a concorrência, você vai ser igual. Então, não caia na tentação de copiar a concorrência. Vai lá, Silvano, porque senão eu começo a falar que é um tema que eu amo e eu vou falando. Eu achei espetacular a colocação que você fez, assim, o que me faz único? O que me faz único. Né? O que me faz único é a diferença. E eu sempre trago muito isso, Silvana, e para as empresas, para as consultorias que eu faço, né? É assim, a gente precisa ter a sensibilidade de encontrar ali o que a gente chama de alma da marca, a poesia que está ali, o que é especial, sabe? Uhum. A cultura, né? A cultura daquele negócio, a cultura do escritório, como é? Quais são esses valores? Tudo isso. Dentro desse posicionamento, acho que até que a senhora já falou
explicitamente, porque assim, o próprio conceito já dá a importância dele para o profissional. Perfeito. Já mostra a importância dele para o profissional, né? E trazendo aqui para a nossa área, né, para O direito, né? para o direito, o que é que um profissional de direito pode fazer? Uhum. O que um advogado, o que aquele que está começando no direito pode fazer, né? é, Para construir a sua para marca, construir, né? exato. E aí, primeiro... E assim, Aham. construir a marca tendo cuidado de não ferir regras, por O exemplo, que a código de OAB, ética o da código OAB, de ética né? da OAB. Código de ética da OAB. Temos um código de ética que Exatamente. deve ser seguido, né? Perfeito. Então, como fazer isso? Assim, né? E aí, já trazendo também um reforço sobre isso, que é o seguinte: construção de marca é o dia a dia, é todo dia. Eu costumo dizer para meus clientes assim, que não termina. Você não termina um projeto de brand. Você não termina, porque é o dia a dia, é vivo. Marca é viva. Ainda mais para um profissional, né, liberal, que a marca é a sua marca pessoal. E Né? que todo dia você está em atuação. Todo dia você está em atuação. E tudo que você faz, Silvano, repercute. comunica e repercute, né? Então, assim, como você colocou, respeitar o código de ética da OAB. Então, você precisa conhecer o que é possível, o que é que não é possível, tá? E, assim, porque o que é que ele permite, né? Ele permite ser educativo. A OAB permite você ser educativo, você ser informativo. Não permite uma venda explícita. Não permite. Né? Então, assim, para começar a construir a sua marca, é começar a se posicionar, buscar construir a sua reputação com conteúdos, tirando dúvidas, né? Dúvidas dos clientes, e aí você vai trazendo esse conteúdo e se posicionando como autoridade. Isso é importante. Mas antes disso, né? Porque eu cheguei falando logo da comunicação. Antes disso, eu vou trazer o termo que eu já coloquei aqui, que é a questão do autoconhecimento, né? Conheça quais são as suas forças, conheça quais são o que é que você precisa melhorar, né? Para que você vá comunicando os seus diferenciais. Porque construção de marca é construir diferenciais, que a gente chama de diferenciais competitivos, né? Então, o que que você faz que a concorrência não faz? Né? Como é a sua forma de atender? Como é a sua jornada do cliente? Como é que desde que ele entra ali no seu escritório, que você começa a atender, como é a sua forma de atender? O seu jeito único? Acho que muito isso, de entender o seu jeito único, né? Trazendo essa experiência positiva para o cliente, tá? E entendendo, sabe também que eu percebo muito na questão do segmento, né, da advocacia, é o seguinte... isso não só no segmento da advocacia, eu acho que no segmento médico, enfim, como é muito do dia a dia, às vezes o profissional não consegue perceber que aquele processo ali, às vezes é o primeiro processo daquele cliente, ele nunca passou por aquilo. Então tem uma ansiedade muito grande ali. E para o advogado, aquele dali não pode ser mais um. Sabe, Silvana? Não pode ser mais um, porque às vezes é o processo da vida dele. E ele está com medo, né? Ele tem ansiedade. Então, uma das coisas também é você entender isso. É a humanização dessa relação, né? De uma forma profissional, obviamente, mas entendendo que ali é uma pessoa, é a empatia. Então, acho que construir uma marca tendo como base a empatia verdadeira é uma dica que eu já vou trazendo aqui. Né? Que eu já vou trazendo aqui. Então, assim, definir, entender isso, entender quem é o meu cliente, né? Quais são as necessidades dele? Como é que eu posso melhor atendê-lo, tá? Porque aí é como o cliente vai se sentir seguro, ele vai se sentir acolhido. Acho que isso é fundamental, isso é fundamental. A senhora colocou um termo, fez uma colocação muito feliz quando disse que o cliente, quando ele chega, ele está aflito, né? Tá. Então, ele não pode ser mais um, não existe mais um. Não. Existe aquele cliente, né? Então, ele tem que o ser... processo, o cliente, o processo, né? O cliente. É assim que ele tem que ser tratado. Porque, às vezes, o cara está passando por uma situação difícil pela primeira vez na vida, a cabeça dele imagina milhões de coisas e precisa que o advogado chegue e diga: tenha calma, que não é assim, ou é assim. De acordo com o que seja, tem que falar a verdade, mas tem que passar uma segurança e dizer que está do lado dele.
É. não é isso? E até assim, o, o advogado entender que o cliente está ali confiando nele, né? O cliente entregou ali nas mãos dele, né? Então tem essa responsabilidade. Outra coisa, né, que a OAB faz, a OAB também determina no Código de Ética, né? Você não pode prometer resultado, né? Você não pode divulgar casos, no marketing ele é cases, que a gente fala muito, né? Muito em inglês, você não pode divulgar casos, enfim. Então, construir a sua marca pessoal, como a gente falou aqui, né? Se posicionando, apresentando seus diferenciais, e aí, depois disso definido, seus diferenciais, entendendo quem é seu cliente, é comunicar. E aí, comunicar dentro das regras da OAB, né? Dentro das regras da OAB. Então, se nós fôssemos construir aqui mais ou menos uma escala, seria você adequar, mostrar o seu perfil, Sim. né? Criar a sua rotina de atendimento, o seu procedimento de atendimento, Que é a prestação do serviço, né? Como é que você atende? qualificando e Uhum. seguindo as regras. Exato. E a partir daí, comunicar. Comunicar. É isso? É isso, comunicar. É porque você vai. E aí, outra coisa importante também para advogado, pronto. É uma prestação de serviço. Se é uma prestação de serviço, é intangível. Não consigo, né? Não é palpável. Então, por mais ainda, eu tenho que dar mais segurança para esse cliente, né? Então, mostrar que eu sei, trazendo conteúdos relevantes, né? Aí eu já venho para a comunicação, né? A própria, como a gente fala no marketing de serviços, são provas, eu tenho que trazer evidências físicas. Evidências físicas. Já que eu não consigo tangibilizar o meu serviço, né? Assim, o serviço ele é intangível, ou até, né? O serviço ele é intangível, eu preciso trazer evidências físicas. Então, assim, um escritório bem apresentável, né? Uma papelaria bem apresentável, um site, né? As suas redes sociais, enfim, tudo isso de uma forma coerente. Né? Tudo isso de uma forma coerente. Isso é importante, porque vai construindo uma. Quando a gente diz, tudo comunica. O jeito que você atende o telefone, o jeito que você responde um WhatsApp, tudo isso está comunicando, está construindo a percepção do cliente sobre você. Então, se eu disser que a presença digital ela fortalece a marca do advogado, é uma verdade. É uma verdade, desde que seja feito de uma forma coerente. E né? aí, esta forma coerente que a gente faz, a gente utiliza as redes sociais, o LinkedIn, o Instagram e o site. E aí, nesse momento, o que a senhora acha que deve ser feito no início da carreira para a apresentação desses produtos? Para apresentação. Pronto. Depois de ficar claro para esse profissional, né? Qual é o posicionamento, como é que ele quer ser visto e tudo. Agora vamos passar para a comunicação. Então, é você trazer conteúdos educativos, conteúdos informativos. O cliente fez uma pergunta, né? O telefone mandou um WhatsApp, fez uma pergunta. Essa pergunta pode ser interessante para os outros clientes. Vamos responder essa pergunta. Né? Então, muito do que o advogado pode fazer e que é importante para a construção de marca, isso é o que a gente fala, né, que é a questão de trazer conteúdos relevantes, marketing de conteúdo, né? Então, a OAB permite isso. Então, vamos nos utilizar disso, né? Então, assim, aí você vai para uma rede social, é importante você ter, né, também construir a sua identidade visual, né? Qual é a cor que lhe representa, né? A cor que representa a sua marca pessoal ou a marca do seu escritório, a fonte, que são as letras, né? Para você ter um padrão visual, porque marca também é padrão. Marca é padrão, porque marca é identidade. Como é que eu percebo a identidade de alguém? É com a repetição. Aí eu consigo dizer, o Silvano é assim, o Iraton é assim. Eu consigo dizer porque existe ali um padrão. Esse padrão a gente pode construir assim numa determinada ordem. Por exemplo, deixa eu citar aqui, o advogado vai lá, ele abre o LinkedIn dele, ele coloca as qualificações, ele abre o Instagram dele, se mostra para as pessoas, e aí, em sequência, ele abre o site dele e apresenta o trabalho que ele tem para fazer. Exato. O serviço que ele tem para prestar. A clareza é muito importante, sabe? Qual é a minha área de atuação?
E aí eu vou me posicionar nessa área de atuação, né? Outra coisa, perceber que você falou aí, Instagram, LinkedIn, o site, tudo isso são vitrines. É importante estar lá? É importante estar lá, o cliente está lá. Não tem como não estar mais, né? São vitrines. Então, assim, faça de uma forma planejada, né? Não faça... tenha uma periodicidade, né, de geração de conteúdos. Também, não fique também só no online, tá? Vá para o offline também. Vá para eventos, participe de eventos, participe de mesa redonda, participe de podcasts. Né? Então, assim, se movimente. Network é importante. Muito importante. Porque você está falando aí, né, do profissional recém-formado, né? Isso não só para o recém-formado, mas, assim, tá sempre se atualizando é importante, né? Porque é construção de autoridade. Construção de autoridade, né? Então, e outra coisa também, não ficar só no discurso. Fazer as entregas. Né? A gente sabe a importância dos prazos, né? Esse dia a dia do advogado, né? Isso é fundamental. E parcerias, acho que, sabe, parcerias eu acho também que é Então, um caminho legal, sabe? Pra você construir sua marca, ter parceiros sérios, porque ali você acaba, né? Se você não tiver parceiro sério, pode comprometer a sua marca, saber escolher os parceiros, enfim. é, quando a gente vai conversando aqui, imaginando, eu fico aqui desenhando na minha cabeça a sequência, né, de rotinas que a gente precisa fazer para chegar, para alcançar esse nível de divulgação da marca. Eu fico pensando que você partir lá de onde a senhora disse, que é primeiro decidir onde você quer trabalhar, qual área você quer atuar, decidir quais produtos, quais serviços você vai oferecer, construir o seu perfil, demonstrar como você trabalha e aí mostrar o que você já fez. Nesse contexto são as provas todinho, sociais. Exato. Nesse contexto todinho, a coerência entre a imagem pessoal e a imagem do advogado é fundamental. Perfeito, Ainda mais que a gente tá falando de marca pessoal, né, Silvano? Não descola. Como é que a gente constrói, consegue equilibrar aquele... Vou citar aqui uma rede social, por exemplo. Como é que eu trabalho o meu Instagram pessoal com o meu Instagram profissional? Como é que eu faço esse link entre eles para que ele ajude o profissional a manter a sua coerência profissional? E não destruir a sua imagem, né? Vamos dizer assim, no caos, na pior das hipóteses, no pior dos cenários, não destruir a sua imagem. Você tem que pensar assim, se você tá ali na rede, você é um profissional, você, né, tem a sua marca pessoal, mesmo sendo o seu perfil pessoal, você tem que ter cuidado. Você tem que ter postura, tem que ter coerência com seus valores. Não dá para estar falando alguma coisa, falando algo no seu perfil profissional ali, ou do escritório, enfim, no seu pessoal tá dizendo aquilo ou tá trazendo outra imagem que não tem coerência. Marca é construída em cima de coerência. Sabe, Silvana, a gente diz assim, é um ciclo constante de promessa e entrega. Eu falo e eu faço. Eu falo e eu faço. Vou dizer, é simples assim, nesse sentido, né? Então, assim, ter o cuidado, ter o zelo com a sua imagem, mesmo que seja, mas é meu perfil pessoal, posso falar tudo. Eu não oriento dessa forma. Não oriento dessa forma. Mantenha a sua postura. Né? Mantenha a sua postura, porque não tem como dissociar. Ai, não, ali o Silvano é porque o Silvano tá na família, tá ali, né, com os amigos e tudo. Não, aqui ele tá... Não, é o Silvano. A gente bota tudo na mesma caixinha. Ninguém separa. O cliente não vai separar. Não vai separar. Então, tenha esse cuidado. Tenha uma postura profissional. Onde você estiver, tenha uma postura... Até o meu sócio, meu ex-sócio, ele dizia assim, alguém sempre tá vendo. Alguém vai ver, alguém sempre tá vendo. Tenha a sua postura, mantenha a sua postura. É importante. E quais são os erros mais comuns que os advogados cometem
nessa estrada da comunicação? Eu acredito, Silvano, assim, que... No sentido de tentar se promover, né? Porque às vezes a pessoa quer Aham. promover, quer fazer um evento, né? E comete um erro. É, Qual é o erro mais comum? Não, o que é complicado, né? Assim, eu não, talvez não saberia te dizer assim, um erro mais comum, mas assim, o que é complicado é você prometer aquilo que você, né, falar aquilo que você não faz, né, falar, dizer que faz sem fazer, né? Isso é muito complicado, isso acaba com a reputação, né? É aquilo que a OAB nem permite, que é se autopromover, venda, venda, venda. Não se pode fazer, nem até o que a gente fala muito hoje no brand, eu não vou nem dizer só especificamente para a área jurídica, não, tá? Mas, assim, o ideal é que a venda seja sutil, né? Que ali o cliente, que você vá vender o seu conteúdo, vá vender o seu serviço pelo conteúdo que você está ali oferecendo, pelo que você está ensinando a ele. É tirando uma dúvida. A gente até conversando nos bastidores naquele dia, né? Silvana, é legal. O pessoal tem muita dúvida sobre direito do consumidor, né? Então, como é que eu posso trazer? Então, esse é um caminho interessante, né? Eu acho que o erro, assim, seria você tentar construir uma imagem que não se sustenta. Então, se Sabe? Eu você. acho que, em resumo, pensando assim rapidamente, acho que seria isso. Então, se você escolhe uma área, trabalhe aquela área. Sim, o foco é importante. Foque aquela área, Ah, construa. É, é, porque você imagina, hum, né? Você diz assim, você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com previdenciário, eu trabalho com criminal, eu profissional, né? Eu não estou falando do escritório, assim. Até o escritório é bom ter um foco, né? Mas assim, vamos imaginar, eu trabalho com previdenciário, eu trabalho com criminal, eu trabalho com trabalhista, eu trabalho, enfim, família. Você não vai acreditar. Você vai acreditar que esse profissional é bom em tudo isso? precisa ter um escritório muito grande para conseguir Né? abraçar. E ele, enquanto profissional liberal, eu trabalho com todas as. Você não vai passar credibilidade. Não é assim. É importante você ter um foco, ser especialista mesmo, né? Na área que você E atua. se qualificar. E se qualificar. Sempre. Aí é o que a gente diz assim. A gente diz. A dica é: seja sempre um eterno aprendiz. Seja sempre. Sabe, o olhar para a vida como as crianças olham para a vida, né? De admiração e de buscar curiosidade. Porque tem até o Walter Longo, o Walter Longo, ele diz o seguinte, o Walter Longo, ele diz no livro dele que se chama Trilema Digital, ele diz, o futuro é dos curiosos. Tenha curiosidade. Diversificar a rede social. Ter 3, 4 redes sociais é um caminho bom? Ou Se o seu cliente estiver lá, que deverá estar, né? Mas assim, se ele ter conseguir. coerência também, né? Ter coerência, não estar só por estar. Você precisa ter uma estratégia por trás, tá? E conseguir fazer a gestão dessas redes, porque estar presente sem presença, vamos dizer assim, sem atuação, não faz sentido. Mostrar o seu dia a dia real de uma forma prática. Os bastidores que a gente Os diz. bastidores na rede social é útil? Acho interessante. As pessoas querem ver as pessoas na sua verdade. As pessoas querem ver as pessoas na sua verdade, né? Então, trazer essa verdade é importante, né? Isso gera empatia, isso gera conexão. Porque a gente sempre diz assim, são sempre pessoas, é pessoa com pessoa, né? Tem até um novo livro um dos livros mais recentes aí do Kotler, que é o Marketing H2H, que é de humanos para humanos, sabe? É esse o caminho. Claro, tem que ter também cuidado com esses bastidores, do que você vai mostrar. Mas eu acho interessante. As pessoas têm curiosidade. Quando você tem uma rotina de trabalho como profissional liberal, você participa de um congresso, Sim, você participa de audiências. Se você resolver lecionar, você também vai para a sala sim. de aula.
você atende no seu escritório. Pequenas rotinas como essa, pedaços dessas rotinas mostrados na rede social, elas certificam o profissional? Sim, né? Mostrar que você está em evento, está mostrando que você está se atualizando, né? No que você puder mostrar no seu dia a dia aí das audiências, né? O que for possível, né? Também, né? Mostra, isso é o que a gente chama de prova social, né? Prova social é importante, é importante. Professor, eu estava aqui pensando, nós estamos conversando sobre o quanto o profissional do direito hoje tem que se adequar ao marketing, tentar mostrar o verdadeiro trabalho que faz e mostrar para as pessoas confiança e segurança, passar comunicação para conseguir expandir a sua marca, né? Mas assim, quando eu procuro um advogado, eu quero um profissional qualificado. Então é correto eu dizer que se eu quero expandir minha marca, eu tenho que procurar um profissional qualificado que me ajude a expandir. Sim, né? Um profissional, né? Que realmente entenda o que está, né? O que está fazendo, né? Que transmita segurança, né? Seriedade, né? Fundamental. Que, como a gente colocou aqui, se atualize sempre, né? A gente sabe aí que não é porque é o direito, né, que tem muita formalidade. Tem a formalidade, é importantíssimo, mas aí a gente vê a questão da inteligência artificial, né, do que vem por aí nessa mudança, do que já está acontecendo, né? Então, tá antenado a isso, é importante. Esse né? profissional, porque eu entendo o seguinte, se você tem, eu tenho um Instagram, eu tenho um Facebook, eu tenho um Twitter, eu tenho um Tiders, né, agora, do Instagram, eu tenho o TikTok, são inúmeras redes sociais. O mesmo conteúdo que eu posto em uma, se eu vou para uma palestra, e aí eu estou lá fazendo a palestra, o mesmo conteúdo que eu gravo aqui, eu posso postar em sequência em todas elas, vai funcionar? Ou eu tenho que mesclar, ou eu tenho que adaptar ao público? Adequar, né? Adequar. Você tem que adequar. Você vai estar na rede social que seu público está e você tem que se adequar àquele canal que você está. Então, se é um LinkedIn, o LinkedIn permite, né? É interessante para o LinkedIn artigos, escrever artigos. Aí você não vai jogar artigos no Instagram, por exemplo. Né? Instagram é mais imagens, né? Aquilo mais rápido, legendas mais curtas, enfim. Então, é importante você adequar ao meio. É muito importante a rede social que você vai estar, né? Agora, uma dica que eu dou, lembrei aqui, Silvano, falando aí, né? Até complementando a pergunta, mas não tão associada. Às vezes a gente vê aquele profissional tá em várias redes, né? E tá com nomes diferentes. Ele tem 2 sobrenomes, então assim, tente manter a sua marca. Né? Então, tente manter o seu nome em todas Cria elas. aquela marca e mantém aquela marca. Exato, né? Porque às vezes faz uma abreviação, aí se fez uma abreviação, coloca nas outras, mantém. Eu acho que é uma dica que eu queria trazer também, porque às vezes as pessoas É não muito comum, observam às isso. vezes, o nome do advogado, às vezes já tem várias pessoas com aquele nome. Aí você acrescenta um número. Né? Se acrescentou num, acrescenta em todas. Ideal é isso. O tempo vai fazer as pessoas gravarem que aquele número se relaciona àquele profissional? Se ele ficar reforçando, né? Se ele ficar comunicando, vai estar sempre ligado. Dificulta um pouquinho, não? Dificulta. É? Dificulta. Números, né? É igual marcas que são siglas. Você não se conecta muito com siglas. Não é? Às vezes é uma necessidade da rede social, porque para separar os nomes que são idênticos, né? Aí não pode, né? Aí é por isso. Mas o ideal às vezes você não consegue porque já existe lá, tem uma pessoa que tem homônima e tudo, né? Mas se puder, coloque os mesmos nomes em tudo. Então, se nós pudéssemos reconstruir aqui um pouquinho, o profissional precisa ter, primeiro ele precisa construir aquele perfil dele, decidindo a área que ele quer de atuação. Autoconhecimento, né? Eu digo muito assim, você se conhecer como profissional, como pessoa, né?
Autoconhecer. Ter o seu perfil. Teu perfil, escolher aquela área de atuação, o serviço que você vai oferecer. Entender quem é seu cliente. Entender quem é o seu cliente, construir aquela sua marca, o seu nome, da mesma forma em todas as redes sociais, não é isso? Importante. Procurar demonstrar o seu dia a dia real, para que as pessoas tenham segurança, criar uma rotina de atendimento que seja única para os seus clientes. Única que eu digo assim, Que cada tem cliente o seu que padrão, tem né? o seu padrão de qualidade de O seu jeito atendimento. de ser, pronto. Eu gosto de dizer assim, o seu jeito de ser, o seu jeito único de ser. Seu jeito único de né? ser para atender. seu cliente. Essa é a tendência que a gente teria. E assim, sabe, Silvano, definir o que a gente chama também, porque quando a gente fala de marca, muitas vezes a gente pensa muito no visual, né? Assim, no visual, eu falei das cores, eu falei da fonte, eu falei disso, mas tem também o que a gente chama de tom de voz, né? Como uma pessoa que fala, o seu jeito de falar, né? Qual é o seu tom de voz? É mais formal? Né? Como é? Vou falar de uma forma geral, não só aqui para advogado, mas é mais formal, é informal, é bem-humorada, como é? Isso as marcas constroem. Qual é o seu jeito? Você tem um jargão? Que é a sua marca? Eu lembro que a Madá Matos, por exemplo, que é da área de pessoas e tudo, ela sempre diz assim, minha gente. Minha gente toda vez que eu escuto minha gente, eu me lembro dela. Isso são elementos de marca. Construa os seus elementos de marca. Porque faça as pessoas lembrar de você. Marca verdade. é presença, marca é familiaridade. Por que eu confio em você? Porque algo em você me é familiar, me passa segurança. É exatamente isso mesmo. A senhora falou tudo agora, resumiu tudo muito bem colocado. É por aí. Pessoas que a gente lembra por uma determinada palavra, pela forma de falar, pelo sorriso. Né? Exatamente. Um oi pode significar muito como o oi do Silvio Santos significava. Sim, pronto. Que maravilha. Isso aí, entendeu? Isso são elementos de marca. Exatamente. Acho que o maior comunicador dos nossos tempos. Verdade. Com um oi ele... Pronto, já identificava. Assinatura ali. Era uma assinatura. Perfeito. Professora, estudante tem direito de fazer umas perguntas assim meio, né? Sempre. Estudante tem esse direito, pode fazer. Todo mundo, né? Todo mundo tem. Então, todo mundo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Se for totalmente fora de contexto, todo mundo vai me perdoar que eu sou estudante, né? Faça, é aí mesmo. O conhecimento é assim. A gente, quando encontra um profissional qualificado do nível da senhora, a primeira coisa que a gente pensa do começo da conversa ao final é o seguinte: qual é o conselho que eu vou pedir a ela? Então, se eu fosse pedir um conselho para a senhora dar para um advogado que está começando na profissão, que conselho seria? Que conselho seria? Eita. Eu acho que é assim. Jamais perca o brilho no olho, sabe? O entendimento, eu acho que é isso, Silvano, que eu vou até repetir um pouquinho aqui, porque eu acho que é isso mesmo. Jamais perca o brilho no olho e o entendimento do valor, da confiança que o seu cliente está depositando em você. Jamais esqueça que ele está lhe entregando ali, muitas vezes é o processo da vida dele. Ele está confiando algo muito importante para ele, que muitas vezes está tirando o sono dele, que está comprometendo a vida pessoal dele. Então, assim, jamais esqueça disso, né? E isso demonstra o seu valor também enquanto profissional, né? Isso demonstra o seu valor enquanto profissional. E eu vou exagerar um pouquinho aqui e trazer uma outra dica. Você pediu uma, eu vou trazer outra somada a isso. E nunca deixe de estudar. Nunca deixe de se aprimorar, né? Seja realmente esse eterno aprendiz, né? Seja esse eterno aprendiz. Procure tirar o aprendizado das falhas, né? Do seu dia a dia. Todo dia é uma oportunidade mesmo de a gente estar crescendo, né? Eu acredito muito, Silvano, que a vida é uma escola, sabe? Que a gente está em processo de evolução todos os dias.
Todos os dias. E tudo o que verdade. acontece tem um aprendizado. Tudo tem um aprendizado. Tem esse olhar. Jamais perca o seu olhar de aluno. Pronto, eu acho que eu diria para o aluno que está, o estudo, né, o advogado que está começando, que acabou de sair dos bancos da graduação, não esqueça do seu olhar de aluno jamais, sabe? Leve ele com você sempre. Acho que é isso. Perfeito. Dizer ao advogado que, antes de tudo, antes de um cliente, tem um ser humano. Aflito, que está lhe pedindo ajuda. Exato. Não esqueça de olhar para ele como alguém que está lhe pedindo ajuda. Acho que é a maior contribuição que ele pode dar para ele mesmo e para aquele que está se socorrendo do serviço, pedindo ajuda, cuide de mim. Exatamente. É isso mesmo. Tá confiando nele para essa solução, né? Professora, eu vou dizer uma coisa aqui que já está ficando rotineira nos programas, mas é porque a qualidade dos convidados que vêm aqui tem sido maravilhosa. E a senhora deu uma contribuição única. Eu agradeço. E o tempo vai embora. Correu ali, assim, o cronômetro ali do Iratão tá bem rapidinho ali, correndo. O cronômetro do Iratão tá. Mas eu vou explorar a senhora só em mais uma pergunta. Sim, certo. O estudante de Direito, o estudante da faculdade CDL, que está ali nos seus semestres finais, que está ali ansioso, né, para terminar a faculdade, que ele faz para já ir preparando o ambiente comunicativo dele para conseguir entrar no mercado bem? Uhum. É importante, viu, Silvano? Bom alerta, assim, né? Ele já pode começar a construir, ele pode começar a construir um blog, ele pode fazer o que você está fazendo, por exemplo, aqui no podcast. Né, não? Construir conteúdo. Começar a construir conteúdo. É importante também ter aquelas pessoas em que ele se inspira. Eu acho que inspiração, sabe? Sempre tem aquela pessoa que a gente se inspira, né? Isso é importante. É importante também estudar pelo aprendizado, né? Porque a gente vê muito estudar pela prova, pela nota. Estude pelo aprendizado, né? Vejo, por exemplo, aproveitar toda essa estrutura que a faculdade tem. Os professores, tá ali na hora do intervalo, chama um professor, tenho certeza que ele vai adorar. Sabe, assim, ter essa troca, tirar as dúvidas realmente, não estar lá por estar, mas estar com presença, né? Estar ali com propósito mesmo, né? De construir essa carreira. E perceber, é uma coisa que eu sempre digo muito meus alunos, né? Você tem que entender que os colegas que estão aqui, os professores que estão aqui, eles são aqueles que vão lhe indicar, que vão, né, que vão estar com você aí no mercado de trabalho e tudo. E aquilo que você está fazendo nos bancos escolares, nos bancos da academia, você está colaborando ou não para que eles lhe indiquem. Então, assim, perceba se você está fazendo um trabalho, né, está fazendo trabalho em equipe, se você realmente faz o trabalho, como é que você, sua postura. Né, sua postura, porque eu lembro muito dos meus colegas da graduação e tem aqueles que ainda hoje eu digo, esses aqui eu indico, esse aqui eu não indico. Ele pode ter evoluído muito, né, assim, mas assim, a imagem fica, né, muitas vezes. Então, assim, ali você está construindo, na faculdade você está construindo. Na faculdade você está construindo sua marca. Sua marca, você está construindo ali em tudo que você faz, o que você diz, como você se porta na sala de aula, né? E aproveitar, por exemplo, os projetos de... Agora eu vou trazer para vender meu peixe aqui, né, Silvano? Os projetos de extensão. Gente, que riqueza! Olha, brilha meus olhos quando eu vejo os resultados. Esse podcast aqui, para mim, é Maria. Eu fico muito feliz, muito satisfeita de ver
E deixa o a gente resultado, orgulhoso. pelo amor de Deus, né, do projeto de extensão que está aqui com tanta força, com tanto zelo, com tanto, né, com tanta contribuição para a sociedade, para os alunos, né? A gente vê os alunos fazendo palestras nas escolas, tanto projeto lindo, sabe, assim? Então, aproveitar, né? Ai, não, eu tenho que fazer porque eu tenho que ter horas. Não, faça para aprender, faça para contribuir. Você é um felizardo de você estar numa faculdade. Quantas pessoas queriam estar sentadinho no banco que você está ali, né? Então, assim, colocar o conhecimento para frente, fazer acontecer, né? Eu acho que é isso. Eu acho, professora, que quando a gente estuda para aprender, se envolve num projeto para construir um mundo melhor, a gente consegue alcançar todos os objetivos da vida. Porque o tempo nos mostra, e eu já tenho um tempinho de vida, que há muito tempo dedicado àquilo que é efêmero, vai passar. E a gente precisa dedicar o nosso tempo a coisas que realmente são importantes. É isso mesmo. É ter um propósito. É o que a gente fala, né? Deixar um legado. Deixar um legado, deixar algo que colabore, né, com os outros, que faça sentido. Que faça sentido. Precisa ter algo que faça sentido. E quando você caminha nessa estrada de construir algo que realmente faça sentido, tudo acontece com naturalidade, tudo vem com naturalidade. Até o marketing é mais fácil de se produzir, né, professora? De entender, né, de se produzir. É verdade. Professora, muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por ter vindo até aqui. E foi uma grande alegria estar aqui, pode ter certeza. Muito obrigado por ter tratado, por ter um carinho tão grande com o projeto de extensão que nos trouxe até aqui. Muito obrigada. Eu só tenho a lhe agradecer, né? Agradecer as professoras, orientadoras, né? O Iratom que está aqui colaborando, né? Toda a equipe. Meu companheiro, meu amigo de todas as gravações, está sempre aqui no Batente com todo carinho, faz aqui essa edição maravilhosa para a gente. Verdade, muita qualidade. Então, muito obrigada a todos, obrigada à audiência, né? Obrigada à Faculdade CDL. E é só chamar que eu venho. Muito obrigada. Que maravilha! Nós estamos terminando aqui mais um episódio do podcast Ponto Legal. Nós recebemos a professora, consultora e estrategista de marca e marketing, Cel Studart. E esperamos você novamente na próxima semana. Até lá!